Olá, gente, a mais um episódio do canal Pilates e Emagrecimento, e dessa vez eu quis trazer como tema a doença diabetes. Eu aqui no estúdio de Pilates recebo muitos pacientes, muitos clientes que têm resistência à insulina, mas muito mais quem tem diabetes. O diabetes é uma doença que data muito antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, e tem uma das características a pessoa fazer xixi em excesso, urinar em excesso. Outra característica também é a pessoa começar a perder muito peso. Então, o diabetes, ele geralmente, no geral, ele é classificado de duas formas: o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele tem a prevalência maior em crianças e adolescentes. O pâncreas, que é o órgão responsável em liberar um hormônio chamado insulina. Essa insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio do bem. Nesse momento, para quem tem o diabetes tipo 1, ele por alguma razão ou ele não libera ou ele libera insuficiente, e aí faz com que a sua função ela não ocorra. Já o diabetes tipo 2, que acontece em maior prevalência no mundo, ele está diretamente relacionado aos maus hábitos de vida atual. Então, mesmo o diabetes sendo uma doença muito antiga, que data de muitos anos, muitos séculos atrás, porém, agora com esse estilo de vida das pessoas estarem muito mais sedentárias, terem a facilidade de comer muito mais coisas processadas, isso faz com que a população, no modo geral, não só aqui no Brasil, gente, a população, no modo geral, elas comecem a adquirir o diabetes tipo 2. Então, o exercício físico, ele vem para melhorar essa condição. Pensem da seguinte forma: a insulina, que é esse hormônio, ela pega essa glicose. Vamos voltar, gente, vamos voltar. Olha lá, pensa que você acabou de comer um pão. Então você foi comer um pão, esse pão começa a ser digerido pela boca, tá? Através das enzimas que nós temos aqui na boca. Então você come esse pão começa a ser digerido, começa a ser quebrado as moléculas, e no final, o resultado final se transforma em glicose, em moléculas de glicose, moléculas de açúcar, tá? A insulina, que é esse hormônio, ela tem que pegar cada molécula de açúcar e jogar para a célula, para que essa célula transforme essa glicose em energia. Só que quando isso não acontece, essa glicose ela fica na corrente sanguínea, e isso não é legal. Não significa que tem muito açúcar no sangue que vai ser captado, que vai ser transformado em energia. Não. Então é por isso que uma das características do diabetes é a pessoa emagrecer. Porque por mais que tenha a glicose, né, que se transforma em energia, o sistema ele não está acontecendo de forma correta. Então a glicose fica, aí o corpo o que ele faz? Ele acaba queimando os músculos, né, que são as proteínas que nós temos, e a gordura. É por isso que a pessoa acaba emagrecendo demais. Então o exercício físico, além de melhorar esse tônus muscular, ele vai trabalhar nessa captação, nessa melhora da captação da insulina. Então o exercício físico, ele vem para isso. Ele faz com que qualquer atividade que a gente faça, porém o exercício físico, por ser uma atividade controlada, que vai ter um tempo ali para a gente praticar, que vão ter séries, que vão ter repetições, carga, tempo de descanso, toda vez que a gente pratica o exercício físico, nós estamos gastando energia, nós estamos gastando essa moléculazinha lá de glicose, fazendo com que a glicemia que estava lá nas alturas, ela diminua. Então é por isso que é muito importante quem tem resistência à insulina, quem tem o diabetes, praticar exercício físico, porque ele é um remédio natural. Sabe aquelas medicações que geralmente é a metmorfina ou o glifage que eles utilizam para você melhorar, para baixar mais a tua glicose? Exatamente. O exercício é como se fosse uma medicação dessa, só que sem precisar a gente comprar, sem precisar, na realidade, a gente tomar. Então, como eu recebo muitas pessoas que apresentam diabetes tipo 2 e ela é uma doença altamente relacionada ao estilo de vida atual, aqui dentro do Pilates eu consigo trabalhar muito bem esse quadro. Então, as pessoas que fazem o Pilates aqui e têm diabetes, elas precisam ter uma frequência mínima de 2 vezes na semana. E quando elas vêm para cá, eu sei que eu consigo controlar, baixar mais
esses níveis de glicose no sangue por causa dos exercícios que elas fazem aqui. E aí, isso acontece também toda vez que você, ou que o seu paciente, o seu cliente faz exercício físico aí na tua academia, aí na praça, toda vez que a pessoa se movimenta, faz com que o músculo se contraia e relaxe, ele faz com que haja perda de energia. Quando a gente fica sem comer, a energia que é utilizada é exatamente essa energia que está guardada aí. Só que quando tem muito excesso de glicose, muito excesso de açúcar correndo ali, e aí é que vem o exercício físico para captar essa glicose e transformar em energia. Então, ó, um dos exercícios que a gente passa aqui no MET, ele se chama, primeiro, a gente tem que sentar nessa posição e levantar no final. Só isso daí já seria um teste de sentar e levantar, tá? Então, sentou, fez o exercício, fez a mobilidade da coluna, subiu novamente. Então ali eu estou trabalhando, além da mobilidade, além da flexibilidade de todas as articulações, principalmente dos membros inferiores, eu também vou estar fazendo com que a minha musculatura, ela utilize essa glicose para transformar em energia. Aí eu pergunto para vocês, como é que o Pilates não ajuda a emagrecer? Se as pessoas conseguissem fazer 10 exercícios desse, uma série só de 10, elas melhorariam muito o quadro delas de diabetes. Porque primeiro que, como eu falei para vocês, é um teste de sentar e levantar. Quem consegue hoje em dia ficar nessa posição e fazer esse exercício sem cair, sem desequilibrar, sem precisar se jogar para frente. Então isso daí também, além de ser um exercício do método Pilates, é um teste de força para membros inferiores. Então, quando a gente passa exercícios tanto no MET quanto aqui, eu estou trabalhando, eu estou estimulando a musculatura a utilizar essa glicose que fica perdida no sangue, que não pode, porque senão o índice vai estar o tempo todo lá em cima. Toda vez que você for fazer o seu teste glicêmico, vai dar alterado. Então é necessário que as pessoas elas se movimentem muito mais. Então vamos lá. Se você vem para o Pilates e o teu Pilates é um Pilates para muito de alongamento, vai ficar um pouco mais difícil esse teu quadro de diabetes ele baixar. Porém, dentro do método, através do Reformer, através do Cadillac, através do MET Pilates, nós temos exercícios muito eficientes para trabalhar o diabetes tipo 2 principalmente. Então, voltando aqui, gente, toda vez que a gente vai fazer exame de sangue, nós precisamos ter um jejum, né? De pelo menos de 8 a 12 horas, para verificar se nós estamos aqui dentro, ó, desses parâmetros. Então, verifica que tem uma quantidade em jejum, tem uma quantidade sem o jejum e tem uma quantidade ainda quando a gente chama de pós-prandial, quando a gente acaba de comer, 2 horas depois tem aqui, ó, essa numeração, esse quantitativo que nós deveríamos estar ali dentro. Então, quando isso acontece de ter um excesso, aí começa a sinalização de repente uma resistência à insulina ou de repente um diagnóstico de diabetes. E quem faz esse diagnóstico é o médico. Então, nós profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, nós estamos aqui para direcionarmos esse cliente, esse paciente para uma melhora no seu quadro. E eu mostrei nesse vídeo como os exercícios de Pilates, ele pode ajudar muito, tanto para quem tem a resistência à insulina, para quem tem o diabetes, quanto para as pessoas que têm interesse em fazer uma atividade física e vamos começar um pouquinho mais moderado. Então aqui dentro, como eu coloquei, 2 vezes na semana para baixar esses níveis glicêmicos seria uma forma muito interessante de você iniciar o seu treino para melhorar a tua qualidade de vida. Então se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha e te inscreve no canal.